Opa, seja bem-vindo aí ao modelo de conversão. Vamos para mais uma aula, planejamento de marketing. Se você ainda não conhece o modelo de conversão na plataforma Google Sala de Aula, é a plataforma onde a gente adota, a plataforma que a gente adota para a educação, para educar você, para trazer conteúdo de qualidade para você crescer a sua startup, crescer o seu negócio online, você que é empreendedor, empreendedora. Se você não está no Google Sala de Aula ainda, consumindo nosso material, você está perdendo muita coisa, está perdendo a oportunidade de você crescer o seu negócio. Na descrição do vídeo no YouTube tem um link para você fazer parte da turma do modelo de conversão, você vai se tornar aluno lá nosso. Se você quiser se inscrever no nosso site modelodeconversão.com.br, coloque o seu Gmail, tem que ser Gmail para poder fazer o cadastro lá no Google Sala de Aula. A gente depois vamos enviar um convite para você fazer parte da nossa turma. Beleza? Hoje o nosso tema é planejamento de marketing. Essa aula aqui vai ser sensacional. Para você que faz parte de uma startup, esse planejamento aqui você pode seguir ele e você vai botar o seu marketing para funcionar de forma redondinha para a sua startup. E para quem tem um negócio, se você quiser também seguir esse planejamento, também vai te ajudar muito. Eu posso te falar com segurança que esse planejamento aqui tem muitas agências que não fazem esse planejamento. E a gente considera isso aqui um planejamento ainda básico, porque o planejamento mesmo completo que o modelo de conversão segue é bem mais completo do que isso. Mas eu diria para você que o conteúdo que está aqui é para você pode seguir tranquilamente e você vai ter sucesso tanto na sua startup quanto no seu negócio online. Eu não coloquei todo o planejamento de marketing do modelo de conversão porque é muita coisa. O planejamento nosso, a gente não faz ele uma vez, termina ele e começa a implementar. A gente tem uma parte que a gente termina e uma outra parte que a gente vai, de acordo com a execução do projeto, a gente vai readaptando todo o planejamento. Então, nosso planejamento é flexível, então a gente não compartilhou todo o planejamento. A gente pegou todos os pontos, isso você pode ter certeza, todos os pontos principais necessários para um bom planejamento de marketing estão nessa aula. Então fica aí que você vai ver esse conteúdo e vai ajudar muito você, beleza? Vamos partir para o conteúdo, chega de enrolação, vamos partir para dentro, que startup é rápido, startup é correria, startup é linha de frente. A gente chama aqui no modelo de conversão que é a linha de frente. No campo de batalha, o campo de batalha é muito grande, então ali a guerra está rolando, mas tem lugares que a linha de frente, por exemplo, é lugares onde a batalha é mais acirrada. Então a gente está aqui na linha de frente e vamos entregar o melhor conteúdo para você de marketing. Beleza? 3 pilares fundamentais que você tem que ter no seu planejamento. Mídia paga, publicidade. Mídia paga, ou seja, você vai investir dinheiro no Google, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, para você anunciar para o público seu alvo, beleza? O segundo pilar é o e-mail marketing, ou seja, esse e-mail marketing é onde você vai se relacionar com o seu cliente, nada mais é do que isso. Diariamente, após o seu potencial, após o lead, você captar o lead, o e-mail dele, ele te dá permissão para você se relacionar com ele. Então, ali, todo dia, você pode criar um planejamento para e-mail marketing de diariamente, uma vez por dia. Não fica enchendo a caixa de e-mail do seu cliente. Uma vez por dia, você manda conteúdo. Consultoria grátis. Não fica também só colocando promoção. Bota uma vez por semana uma promoção ou faz a sua venda uma vez por semana. E o resto é só conteúdo e relacionamento. Conteúdo e relacionamento, o tempo inteiro. Então, essa é a sua mídia própria, onde você vai se relacionar com os seus clientes.
O terceiro pilar é a conquista, mídia conquistada, ou seja, orgânica. É onde você vai colocar o seu conteúdo, distribuir o seu conteúdo nos canais e as pessoas vão se atrair por conta desses conteúdos de forma orgânica. Blog, vídeo, são alguns exemplos de como você pode atrair o seu cliente de forma orgânica. Beleza? Componentes do marketing digital, ou seja, 4 componentes principais do marketing digital. Social media, Facebook, Instagram, a rede de anúncio do Google e do Facebook, são o Google Ads e o Facebook Ads. SEO, ou seja, ranquear nas melhores posições através de palavras, de links patrocinados, o seu blog, o seu site, nas pesquisas orgânicas do Google. E vídeos, o YouTube é o principal canal hoje para você distribuir seus vídeos, seus conteúdos, beleza? Então, basicamente, o seu plano de marketing tem que estar girando em torno desses quatro componentes. Vimos aqui os 3 pilares, onde você vai desenvolver todo o seu planejamento, os componentes principais do marketing digital. E agora a gente vai partir para o plano de marketing. Ou seja, primeiro ponto, criar a persona do seu consumidor. Ou seja, escrever tudo relacionado à sua persona. O que é persona, Felipe? Muita gente ainda não sabe esse conceito, mas a persona nada mais é do que um personagem que você cria na sua cabeça, que você pensa que você acredita que seja o seu cliente. Então, você vende um produto, por exemplo, um perfume. Você vai começar a pensar quem é o comprador desse perfume. Geralmente, pessoas de 25 a 50 anos, geralmente mulheres. Elas são estudantes de faculdade, geralmente são cabeleireiras. Então, você vai começando a criar os personagens, o que elas fazem, quais mídias elas gostam mais, Instagram, YouTube. E você vai começando ali a escrever quem é a sua persona. Por que isso é importante? Para quando você for fazer os anúncios pagos, você vai conseguir atingir esse público de forma mais rápida e de forma objetiva, de forma assertiva. Beleza? O segundo ponto, determinar quem são os seus concorrentes. Praticamente, muitas aulas que a gente faz aqui no modelo de conversão, a gente fala sobre isso. É muito importante você analisar os seus concorrentes frequentemente, determinar quem são eles, identificar quem são eles. Após isso, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Temos aulas sobre isso já no Google Sala de Aula, no YouTube. Materiais no Google Sala de Aula, PDF, apresentação em PowerPoint, formulário, enfim, tem uma infinidade de material lá no Google Sala de Aula. Se você não faz parte, está perdendo uma grande oportunidade. Terceiro ponto, definir os seus diferenciais. Ou seja, deixar de forma clara no seu planejamento quais são os seus maiores diferenciais para você começar a mostrar isso nos seus canais. Beleza? Os diferenciais da sua empresa, do seu produto. Determine metas de marketing para o próximo ano. Ou seja, um planejamento de marketing digital, ele tem que ser um planejamento de curto prazo. Mas o curto prazo geralmente é 1 ano, não passa disso. Um planejamento mais de médio e longo prazo, ele chega de 3 a 5 anos. Mas a gente pensa que um planejamento de 1 ano é um bom planejamento de marketing que dá para você fazer, porque o marketing tem muitas variáveis, muda muito o mercado, as fontes de tráfego mudam bastante, então isso tudo acaba interferindo no planejamento. Então, você fazer um planejamento de 1 ano, ou seja, para o próximo ano, você está executando, é primordial, beleza? Determine as metas, ou seja, eu quero alcançar 100 clientes até o fim do ano.
Então, você vai determinar essas metas e vai fazer o seu plano a partir dessas metas. Tem que ser uma meta que seja alcançável, mas também não seja fácil de alcançar. Ela tem que ser desafiadora, a meta. A palavra é essa. Tenha objetivos definidos. Primeiro objetivo que você tem que ter é divulgação da sua marca. Como você vai posicionar a sua marca dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do LinkedIn. Quando se abre uma nova empresa ou uma empresa já existente, cria perfis online. Ou seja, se você está começando agora a sua startup, já cria, a partir do momento que você definir o nome da sua empresa, registrar ela, até antes de registrar a empresa, você já tem que colocar o seu nome em todos os perfis. O que isso significa? Colocar a sua marca, mesmo que você não trabalhe ela, mas colocar o nome dela em todos os perfis, ou seja, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, agora tem o TikTok, ou seja, coloque o seu nome, crie um perfil para todas essas mídias, beleza? Segundo passo do objetivo, para você definir o objetivo, fortalecimento da sua marca. Você vai começar a divulgar a sua marca, posicionar ela online, e você depois vai fortalecendo a sua marca. Quando se vê uma necessidade de reforçar a existência da marca, até mesmo o seu nome. Ou seja, se você é a sua marca, você, João, por exemplo, você é a marca da sua empresa, se fortaleça ela dessa forma. Agora, se você realmente é uma startup, fortaleça a sua marca, ou seja, o tempo inteiro divulgando o seu conteúdo, distribuindo o seu conteúdo nos canais, o tempo inteiro se posicionando com diferenciais, mostrando os seus diferenciais, mostrando as suas vantagens, mostrando como você atende os seus clientes, quais os canais, mostrando a sua visão, se posicionando como uma startup que transforma a realidade. Tem que fazer parte da visão da startup é a transformação que o seu produto pode trazer para o cliente que está consumindo o seu produto, a sua solução. Beleza? Vendas é o terceiro objetivo. Quando a intenção é falar dos produtos e direcionar as pessoas para o seu site ou loja física, ou seja, tem que ter as divulgações, tem que ter uma direção para vendas, ou seja, tem que levar o cliente a um processo de venda. A gente vai ver isso aqui nessa aula ainda. A primeira direção que você tem que mandar o seu cliente, quando ele começa a encontrar você nesses canais que a gente falou anteriormente, você tem que direcionar ele para o seu site, onde ali você vai, se for um site institucional, se for um site de captação de lead, que é o do modelo de conversão, a gente adota um site para captar leads, ou um site de vendas, dependendo do seu objetivo, do seu planejamento. Beleza? As atividades necessárias, ou seja, o seu planejamento ele tem que contemplar como você vai fazer a gestão das atividades nas mídias sociais, no marketing digital, o movimento que ele acontece. Ele o tempo inteiro está movimentando toda a sua engrenagem, todas as suas mídias em torno de um planejamento, de atividades, colocando em prática os planos de ação. Quais são as atividades necessárias? Redes sociais. Esse é um primeiro foco. É a primeira coisa que você tem que fazer dentro do seu plano de execução, seu plano de ação, quer dizer. Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. São os principais canais, redes sociais para você fazer a gestão e colocar em prática essas atividades que você está contemplando no seu planejamento. Ou seja, nessa parte aqui você pode colocar Facebook e começar a falar quais são as atividades necessárias que você faz em cada rede social dessa.
A segunda atividade, tão importante quanto, é marketing de conteúdo. Tem vários vídeos, várias pessoas falando sobre marketing de conteúdo na internet. Significa, escolha seus tipos de conteúdo, ou seja, você tem que ter uma estratégia, uma direção para a criação de conteúdo. Não adianta você construir, fazer conteúdo aleatório sem direção, sem um objetivo. O marketing de conteúdo ele tem que fazer com que você alcance seus objetivos estabelecidos no plano de marketing e, acima do plano de marketing, o planejamento estratégico, o plano de negócios. Ou seja, sem essa direção, sem você saber quais são os tipos de conteúdo, ou seja, e-book, vídeo, artigos no seu blog, mais o que dá para fazer? Lives, enfim. Todos esses tipos de conteúdo tem que estar de acordo para atingir o objetivo do seu negócio. Não adianta você criar conteúdo sem estar dentro da sua estratégia, sem estar dentro do seu planejamento, sem uma direção, beleza? Se você for criar conteúdo aleatório, não é marketing de conteúdo. Isso não é marketing de conteúdo, beleza? A terceira atividade é a gestão. Você pode perceber que fazer a gestão das redes sociais, essas atividades, as atividades dentro do marketing de conteúdo, você tem que ter uma gestão para administrar, para gerir todos esses projetos. Senão, você vai acabar se perdendo, saindo do foco. A sua startup vai sair do foco. E a melhor maneira de você fazer a gestão dessas atividades é através de campanhas no Facebook e no Google. O Google Ads, você consegue fazer anúncios na rede de pesquisa, rede de display, YouTube. O YouTube é do Google, para quem não sabe. No Facebook, você faz a gestão do Facebook, do Instagram. Então, só aí você já controla 5 grandes canais, 5 grandes atividades principais. Essas 5 atividades são principais dentro do marketing digital, dentro do seu planejamento. E você tem que contemplar isso. A quarta atividade necessária é o inbound marketing, funil de vendas. Ou seja, esses anúncios que você vai começar a divulgar na internet tem que ter uma estratégia de inbound marketing. Ou seja, as pessoas vão entrar como lead e você vai começar a se relacionar através do e-mail marketing dentro da jornada de compra do cliente. Isso é importante. O inbound marketing, você tem que respeitar a jornada de compra do cliente. Não adianta, por exemplo, o lead acabou de entrar no seu site e você já manda um e-mail de vendas para ele. Isso não está de acordo com a jornada do cliente. Ele está entrando ali para conhecer a sua empresa. Então, você manda um e-mail agradecendo, manda, de repente, uma consultoria grátis, manda conteúdo. Manda conteúdo. Deixa ele conhecer a sua empresa. Aí, depois, num determinado momento, você vai começar a fazer pesquisa, vai mandar pesquisa. Então, a venda, isso na nossa visão aqui do modelo de conversão, a venda é o último processo aí que ele vai ter que passar. Antes da venda, na nossa concepção, ele tem que passar por várias outras fases dentro do funil para fechar a venda, para converter ele. Porque ele, às vezes, nem conhece o problema que ele está enfrentando. Então, como que você já vai vender para ele, entendeu? A sua chance de converter é menor, sem falar que você pode até perder o cliente, porque o cliente não vai entender, vai receber uma venda e pode nem você criar um vínculo, não criar um relacionamento. O importante você tem que entender que o conceito é diferente. Primeiro você educa, você gera relacionamento, resolve o problema do cliente, se relaciona com ele e depois você vende. É assim que tem funcionado o inbound marketing, o funil de vendas. Beleza? Então, essa é a quarta atividade. Deixa eu só tirar esse barulho aqui do WhatsApp. Então, essa é a quarta atividade dentro do seu planejamento. Rotina de marketing. Ou seja,
Como vai ser o dia a dia do seu marketing digital? Como que ele vai acontecer? Redes sociais. Aqui eu botei um exemplo, tá? Você vai fazer a sua rotina, vai criar o seu planejamento. 5 artes por semana no Instagram, no Facebook, 4 stories por semana. É um exemplo. Tem gente que posta 5 stories por dia, entendeu? Depende do seu objetivo. Por exemplo, se você está iniciando a sua startup, você tem que fazer muito mais. Depois tu pode até diminuindo o volume da sua rotina de marketing. Marketing de conteúdo, um artigo por semana no blog, geralmente gira em torno disso, um e-book por semana, caso a sua startup seja muito técnica, né? Você vai precisar educar muito o seu público, ele vai ter que precisar saber bastante, se inteirar bastante do seu produto antes de você fazer a venda. Vídeos no YouTube, um por semana, pode ser uma live ou uma gravação de um conteúdo seu. O Twitter, 5 por semana. Então, basicamente, esse é um exemplo de como você faz a sua rotina de marketing. Pense essa rotina de acordo com a sua startup ou o seu negócio. Estratégia de distribuição, ou seja, como você vai criar a sua estratégia de distribuição de conteúdo. Blog. O blog é um dos principais agentes de uma estratégia de marketing de conteúdo. Certamente é o mais utilizado. O blog continua em alta desde sempre aí no marketing digital. O blog ele está entre uma das primeiras fontes da sua estratégia para você executar ela. Então você tem que estar fazendo isso. Você pode me perguntar, pô, Felipe, eu sou uma startup, estou iniciando, não temos dinheiro para pagar um blog. Começa com um blog no Google. A gente aqui no modelo de conversão, a gente adota o blog do Google. Então você cria ali um blog, depois entra lá no site e você acompanha. A gente criou esse blog, temos artigos de vários assuntos lá, de forma gratuita. A gente não paga nada, a gente até prefere utilizar esse blog porque até como inspiração e exemplo para quem conhece o modelo de conversão, para ver que não é uma coisa difícil, não é uma coisa que você vai precisar gastar dinheiro para criar, beleza? A segunda estratégia, o e-mail marketing, que faz parte do inbound marketing que a gente viu anteriormente, é um dos mais utilizados pelo consumidor e tem muito potencial de marketing digital. Ou seja, o e-mail marketing continua em alta. Tem gente aí que fala que não abre e-mail, enfim, mas as pesquisas mostram que o e-mail marketing ainda dá muito resultado. Por exemplo, num lançamento de um produto ou de um serviço, tem que fazer parte da estratégia do lançamento, senão você vai perder muita oportunidade de vendas. A terceira estratégia, mídias sociais, logicamente, é seu papel entender quais são as redes que a sua persona mais usa para distribuir o seu conteúdo e ampliar o seu alcance. Ou seja, você tem que fazer uma pesquisa para saber aonde a sua quais canais, quais mídias sociais ela utiliza. Não adianta você distribuir conteúdo, por exemplo, no LinkedIn, se a sua persona está no YouTube. Você tem que focar o maior investimento, a maior energia dentro dos canais onde a sua persona compra o seu produto, se relaciona com você. Beleza? Então, isso tem que estar dentro da sua estratégia. E a quarta estratégia que você tem que levar em consideração é as mídias pagas. Outro canal muito importante para fazer ouvir são as mídias pagas, tendo como seu principal representante o Google Ads e o Facebook Ads. Então, esses são os dois maiores canais para você anunciar os seus produtos, anunciar a sua empresa, anunciar a sua visão, anunciar a sua startup. Lançar a sua startup através dessas fontes de tráfego. Metodologia do inbound marketing. Aumentar os visitantes qualificados para o seu site, criação de conteúdo e campanhas SEO, ou seja, você tem que trazer um volume de leads qualificados para o seu site. Não adianta você mandar um monte de gente para o seu site que não é qualificado, que não estão
precisando ou querendo o seu produto. Eles têm que estar minimamente interessados em solucionar algum problema através do seu produto. E a melhor forma de você atrair esses visitantes é a criação de conteúdo, é a distribuição de conteúdo nos canais onde você está lançando a sua startup. Fazendo campanhas e melhorando o ranqueamento orgânico no Google do site da sua startup. Beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte da metodologia do inbound marketing é converter esses visitantes em leads, ou seja, ele tem que entrar no seu site e tem que colocar o e-mail dele, o nome ou o telefone, ele tem que converter em lead. Ele só vai se tornar um lead quando ele colocar o e-mail dele no seu site. Páginas de lançamento de materiais ricos, ou seja, entregar muito valor, muito conteúdo através de materiais de qualidade, criação de landing pages fáceis da pessoa, do cliente navegar, não pode ser uma coisa muito complexa, porque ele não vai ler, não vai se interessar e vai sair do site sem colocar o e-mail. Então, a primeira coisa que você tem que mostrar é a sua proposta de valor e já deixar um espaço para ele se tornar um lead. Rotina de teste AB, ou seja, testar várias páginas, isso é importante. Tem o Google Optimize, onde você consegue fazer vários testes dentro do seu site e ver qual o melhor estilo do seu site, os melhores gatilhos, os melhores cores que afetam. Às vezes um botão diferente, uma cor diferente no seu site vai converter muito mais do que você colocando uma cor amarelo e quando você muda o botão para cor verde, converte muito mais. Isso aí não tem explicação, mas acontece. Então você tem que fazer esse tipo de teste para você converter mais visitantes. Manter um relacionamento efetivo com a base. Como que você vai se relacionar? A base a partir do momento que ele se torna um lead, ele entrou na sua base, ele entrou na sua lista de e-mail. Ele vai fazer parte dessa lista muito, muito tempo. Manter um relacionamento efetivo com a base, e-mail marketing, nutrição de lead, automação de marketing, segmentar a base, interpretar os dados. Isso aqui é uma parte muito importante. É aqui onde você vai começar a se relacionar, mandar conteúdo, mandar automatizações de e-mail e você vai começando a perceber se aquele lead vai descer mais para debaixo do funil ou ele vai permanecer ali e não vai se relacionar com você. Então, é nessa fase onde você tem que analisar as métricas do e-mail marketing para você saber exatamente quem vai descer para o seu funil, quem está se tornando uma oportunidade até da sua equipe de vendas entrar nesse momento. Identificação de oportunidade para vendas, acabei de falar, é aqui onde o analista que está fazendo a análise ali dos dados do e-mail marketing vai analisar e vai ver, esse lead aqui está apto para vendas, começar a atingir ele, começar a entrar em contato com ele de forma mais assertiva. É a identificação das oportunidades para vendas. E a quinta fase da metodologia é avaliação e planejamento constante. Avaliar os resultados das vendas, analisar o funil como um todo, ver o que pode melhorar no topo do funil, ver o que pode acertar ali porque não está acontecendo tantas conversões e ir testando e melhorando cada vez mais a performance do seu funil de inbound marketing. Basicamente, essa é a metodologia do inbound marketing. Metodologia que é uma foto mostrando mais ou menos como você nutrir esses leads. Aqui, atrair os leads através de blog, rede social, através das campanhas no Google e melhorando o ranqueamento orgânico. Então, esses aqui vão se tornar seus clientes em potencial. Na segunda parte do funil é a nutrição, mandar formulários, pesquisa, informações da sua empresa, e-books que você for criando, vídeos, revistas, se você tiver, palestras que você já fez,
em algum evento da sua empresa. Isso tudo você pode mandar, isso tudo vai virar conteúdo. Tudo de interessante que você tiver na sua empresa, que você criar na sua empresa, isso vai se transformar em nutrição para os seus leads. Aplicativo, se você tiver, e no fundo do funil você vai começar a vender. Aí é a fase que você vai passar para o setor de vendas, esse lead, e vai fazer as propostas, marcar as reuniões, receber os feedbacks e fazer os fechamentos. Depois disso, você vai prestar um atendimento pós-venda, pesquisa de satisfação, importantíssimo você fazer isso, porque isso aqui é o maior feedback que você vai ter para melhorar o seu produto na sua startup. Nutrir com conteúdos 2, ou seja, você pode nutrir ainda eles com conteúdos, por exemplo, se você tiver outros produtos, essa seria a fase onde você iria apresentar novos produtos para esse comprador do seu produto. É muito mais fácil você vender novos produtos para quem já conheceu você, para quem já comprou o seu produto. É mais fácil do que você apresentar esses outros produtos mais caros para quem está no topo do funil que não te conhece mais. Você vai gastar muito mais dinheiro para conseguir fazer essa conversão. Pode chamar ele para eventos exclusivos da sua startup. Você vai produzir depois relatórios baseado em toda essa análise que você fez. E reconquistar, manter todas as ações acima, ou seja, após após venda, o atendimento, a pesquisa, ela já participou de evento, você vai continuando fazendo tudo isso. Você não vai parar de mandar para ela e-books, vídeos, atualizando elas, o seu cliente, através do embalde marketing. Porque ela pode mais para frente comprar de novo da sua empresa ou da sua startup. Publicidade online. Curto prazo, a melhor publicidade online a curto prazo é o Google Ads e o Facebook Ads. E a longo prazo, blog, fanpage, Instagram, que são os stories, as publicações no feed, o ranqueamento orgânico no Google, através de links patrocinados, traqueamento das palavras. Enfim, isso é um serviço mais técnico que vale também a pena você investir. Definição do cronograma, não adianta você montar um plano de ação e não ter um cronograma para você basear o seu plano de ação, para você ter uma organização dentro do seu planejamento. Então, aqui você faz um plano de ação de janeiro a fevereiro, de março a abril e assim por diante. Você ter exatamente o nome aqui das atividades que você vai executar em cada período do ano. Foco nas métricas, a startup. Um dos pilares principais de uma startup é focar nas métricas, é focar na análise desses resultados, verificar seu QPI, ou seja, as métricas que você definir como padrão para você poder estar sempre analisando, definir as QPIs, uso de software para verificação do seu retorno. Você pode usar softwares que vão ajudar você a analisar melhor o seu resultado. Estratégia de marketing digital, definir objetivo e ações estratégicas para alcançá-los. Estratégia de mídia social, análise e planejamento da sua presença online, da sua startup. Estratégia de marketing de conteúdo, estratégia de Facebook e Instagram, otimização nos buscadores, landing page, formulários, e-mail marketing, automação de marketing, monitoramento de contatos, ou seja, no Google Sala de Aula temos uma planilha para você monitorar os contatos, saber exatamente qualificar esses contatos, se eles se interessaram pelo produto, se eles não se interessaram, se eles, no momento que você entrou em contato com ele, eles não querem, por falta de grana, não comprar o seu produto, mas de repente num período mais para frente você pode entrar em contato com eles. Então fazer essa gestão, esse monitoramento de contatos é muito importante até para você gerar vendas, mais vendas, né? E analisar todas essas estratégias. Então, basicamente, esses são os pontos principais que você tem que estar sempre verificando e analisando se as estratégias que você
planejou estão funcionando em cada área dessa. Definindo o seu orçamento, o orçamento de marketing digital. Os honorários da agência, caso você pague uma agência para fazer a execução desse planejamento para você, isso tudo tem que entrar no seu orçamento de marketing. Produção de material, banners, vídeos, custo de ferramenta, administração de campanha, gestor de tráfego pago, enfim, todos esses custos têm que estar escrito no plano de marketing. Sem isso aqui você se perde, você não sabe quanto que você está gastando e você não vai saber depois metrificar o seu custo, o seu CAC, o seu custo por aquisição de cliente. Definir o quanto você vai investir em Facebook, em Google, conteúdo patrocinado no YouTube, quanto você vai investir em distribuição de conteúdo no YouTube, ferramenta de e-mail marketing, quanto você vai gastar, qual plataforma você vai utilizar, e você vai depois fechar o total, 100% do orçamento para marketing digital. Basicamente são esses pontos aqui que é onde você tem que ter mais atenção, é onde geralmente são os custos principais de um planejamento de marketing para a sua startup ou para o seu negócio. Pesquisa de mercado tem que estar contemplada no planejamento de marketing. Quais são suas metas? Atingir 1.000 clientes, atingir 500 clientes em tanto tempo? Qual o cenário dos seus concorrentes? Estão se portando e se comunicando no ambiente online? Como que eles estão se comunicando? Como que eles estão agindo nas mídias sociais, nos canais dele? Qual o conteúdo, qual o cenário do seu nicho na mídia digital? Faça o bom backmarket para saber as forças e as fraquezas do seu concorrente. Esse ponto aqui é primordial para você fazer dentro do seu planejamento de marketing. O público-alvo, escrever exatamente quem são seus público-alvo dentro do planejamento de marketing, porque as pessoas que vão executar os planos de ação do marketing digital, eles precisam estar de forma clara quem é o público-alvo, quem é a persona para eles atingirem exatamente o público e para eles executarem um trabalho que vai trazer de fato resultado de verdade, que esteja alinhado à expectativa da startup. Você realmente o conhece? Sabe como se comporta? Quais são as preferências e onde está na web? Só assim você conseguirá desenvolver uma linguagem adequada. Exatamente. Você precisa saber exatamente como eles se portam na internet, o que eles buscam na internet, como eles se comunicam. Por isso das pesquisas, por isso de você se relacionar no Messenger, no WhatsApp, para você saber a linguagem. Então, adaptar a linguagem ao seu público. Teve uma vez que eu entrei numa ferramenta que eu estava pesquisando e comecei a entrar em contato com a ferramenta. Eu estava fazendo uma pesquisa para ver se aquela ferramenta iria me atender. E eu fui atendido por uma pessoa, super bem atendido. Fiz várias perguntas que eram dúvidas nem relacionadas ao produto em si. E a pessoa me respondeu, me atendeu super bem. Hoje em dia eu recomendo essa ferramenta para quem, quando alguém está conversando comigo e tem a necessidade de uma ferramenta dessa, eu indico essa, porque eu fui super bem atendido. Quem me atendeu sabia muito, tinha muito conhecimento sobre o produto e sobre outras questões. Então é importante você colocar uma pessoa estratégica que tenha bastante conhecimento do seu produto no atendimento online. Isso faz grande diferença e vai fazer o boca a boca ser muito, muito melhor, beleza? Por conta de um atendimento. Então, quanto mais você souber como seu público-alvo se comunica, melhor, porque assim você vai fazer um atendimento qualificado para o seu público-alvo. Consultoria, é importante você contemplar também em certos momentos do seu planejamento, quando você estiver executando, uma consultoria, trazer uma inteligência exterior para dentro da sua startup
para ver se realmente o que vocês estão executando estão de acordo, ou ter novas visões traz uma inteligência maior ainda para o seu planejamento de marketing. Análise dos concorrentes, por exemplo, como estão suas prioridades digitais, iniciativas, quais são os principais diferenciais, entender o mercado, como mapear as personas, o seu comportamento, entender o contexto da empresa. Então, tudo isso, um consultor ele vai analisar. Então, basicamente, ele vai checar esse planejamento de marketing. Se você não tiver um planejamento dele, ele já vai puxar a tua orelha, já vai falar, ó, começa a executar esse planejamento aqui, isso aqui não tá bom, pode melhorar nisso, e o consultor vai te ajudar bastante no seu planejamento de marketing. Você pode perceber que a aula até aqui agora, basicamente, é um planejamento de marketing. Se você seguir, você vai colocar a sua empresa numa posição legal dentro do mercado, não importa qual seja o estágio da sua startup. Se você implementar esse planejamento de marketing, você vai se dar bem. Plano de ação, o famoso plano de ação, canais, como você vai executar o plano para atingir os objetivos nesses canais, Facebook, YouTube, blog. O conteúdo que já falamos, tem que ter um plano de ação para conteúdo, um plano de ação para canais, um plano de ação para cronograma e um plano de ação de monitoramento. Quem vai fazer o monitoramento, de quanto em quanto tempo vai ser analisado, quais as métricas vão ser analisadas, quem vai analisar essas métricas, de quanto em quanto tempo, enfim, tudo isso gira em torno do plano de ação do monitoramento. Como funciona? Cliente, briefing com o cliente. Basicamente é você mandar algumas perguntas para o seu cliente, se for um produto técnico que você oferece, um serviço técnico. Você vai ter que mandar um briefing para o cliente preencher, para você entender o contexto do cliente. Fazer uma reunião inicial para definir os objetivos e métricas. Isso basicamente é como você vai executar, elaborar o seu plano. Exatamente assim. Planejamento vai partir, depois que você fazer a reunião inicial e definir objetivos, meta e prioridade, você vai partir por o planejamento, organizar as demandas, os prazos, as equipes, os projetos. Construção, idealização, criação e desenvolvimento. Você vai sair da fase de ideia, vai executar essa ideia e vai ter um desenvolvimento dessa execução, divulgação, acionamento das campanhas e ações, ou seja, acionar o Facebook Ads e o Google Ads, as campanhas para divulgação da sua startup, do seu negócio, fazer a gestão e a manutenção desses resultados, ver se os projetos de marketing digital estão funcionando, se eles estão caminhando bem, se eles estão trazendo resultado, e fazer uma avaliação e os relatórios dos resultados alcançados. Tem que ter essa última fase, avaliação. Não adianta você fazer todas as fases que estão em cima e esquecer de avaliar, porque como que você vai melhorar? Se não tiver avaliação, você não vai saber o que tem que melhorar ou se você atingiu a meta ou não. Então é isso, chegamos aqui ao final do nosso planejamento de marketing. Basicamente isso aqui é um plano top para você seguir para a sua startup, para o seu negócio, para você que é empreendedor. Beleza? Ficou alguma dúvida? Manda lá no mural do Google Sala de Aula, do modelo de conversão. Não fique com dúvida, baixe esse material lá, comece a implementar isso na sua empresa, na sua startup e comece a colocar em prática esse plano de marketing. Beleza? Vou ficando por aqui.